Depois eu larguei a engenharia e migrei para economia. E grande parte do meu tempo eu me dedico a estudar opções. É um troço extremamente complicado, extremamente complexo e muito perigoso, principalmente do jeito que várias pessoas têm feito ultimamente. Né? É um troço que a gente tem que saber o que está fazendo, calcular o risco correto, enfim. Eu fui Loyola, a vida inteira Loyola, o FMG, enfim, é isso. E depois de ter saído de BH em 94, em dezembro de 94, eu fui para Valadares tocar uma mina de feldspato, que é um mineral que faz vidro. Fiquei em Valadares 6 meses, 5 meses. Voltei para Belo Horizonte, fui para Precon, em Pedro Leopoldo. Fiquei 3 meses em Pedro Leopoldo e me mudei para Brasília em julho de 95. E desde então estou em Brasília. Trabalhei com engenharia mais ou menos um ano e meio. 6 meses depois eu fiz um MBA no Brasil, IBMEC. Depois eu fiz mestrado, doutorado em economia e meu foco foi sempre finanças. E nesse MBA eu já me apaixonei por opções e passou a ser aquilo que eu me dedicava mais tempo estudando. Primeiro porque eu achava que era fácil ganhar dinheiro, então foi por isso que eu gostei. E depois eu vi que a coisa depende muito de matemática e como eu fiz engenharia e gosto de matemática, o mestrado e doutorado ele demanda muita matemática, então eu achei que aquilo era um ramo que dava para ir. Eu não sou daqueles que sento para estudar e tem um monte de coisa para ler. Se o negócio não for bem escrito, eu vou dormir na leitura, é o melhor sonífero que tem. Agora, se o negócio tiver muita matemática, eu vou parar, vou rabiscar, vou ver e vou tentar entender aquilo, e eu acho que aí vai funcionar melhor para mim, vai prender mais a minha atenção. E, e opções é assim, opções acaba sendo matemática pura, tudo sai com equações diferenciais, então, se você se aprofundar, você vai ver que é isso que acontece, você faz a arbitragem por equações diferenciais. Então, é super interessante a forma como isso funciona, e é muito interessante a hora que você começa a pensar no passado, como é que os caras faziam trade disso em 1930, 1940, e faziam, tá? 1950, 1970, usando um tal de régua de cálculo, que nem eu vi isso, eu já tinha calculadora, óbvio, quando eu me formei, vocês também, mas o meu pai, por exemplo, o avô de vocês, provavelmente fizeram com régua de cálculo que muitos de vocês nunca devem ter visto, só ouvido falar. Então, acho que é interessante a gente, quem gosta de matemática, mexer com opções. Muito tempo, muita aula, muito tempo de finanças, economia, focado em concurso e depois focado no mercado financeiro. E como eu falei para a Irene, que era a pessoa que entrou em contato comigo a primeira vez, uns 3 anos atrás, e aí eu já aproveito para dar meio que um recado a vocês, né? Eu acho que a gente que passou por uma escola pública, tinha lá o teu custo, na minha época eu pagava uma semestralidade na UFMG, não sei se não existe isso, fora da UFMG isso não existe, mas aí eu pagava uma grana, não era pouco, pagava uns R$ 1.000, R$ 1.500 por semestre, assim, não é muito, mas também não era ridículo, né? Mas eu acho que o que eu recebi em troca da universidade foi muito valoroso, tá? E todas as vezes que eu for convidado para conversar com vocês da UFMG, a resposta, o Leonardo está de prova, a resposta foi: eu aceito. Eu demorei a dar a resposta porque eu não vi, você não tinha meu celular, então eu não vi o seu convite. Mas assim que eu vi o convite, em 10 minutos, e sempre disponível para vocês, para o que der e vier. E quem quiser, pega o telefone com o Leonardo. Eu tenho uma pessoa da época da Irene lá, a gente até saiu para tomar café uma vez, uma turma aí de uns 5 ou 6 lá no Mercado Central, uma vez que eu fui a BH. E ele fez um programa, entrou num programa de trainee do Itaú, e quando ele foi entrar, ele veio conversar comigo, o que eu achava, o que eu pensava, o que eu indicava para ele. Ele tinha 2 opções, e aí eu fui ajudando ele, conversei com ele umas 4, 5 vezes, fizemos uma call, e acabou que ele entrou para o Itaú. Hoje eu até estava dando aqui procurando o telefone do Leonardo, na hora que eu coloquei o FMG Finance, apareceu o nome dele. E eu lembrei desse caso, que tem uns 2 anos que ele está no Itaú, não sei se continua lá, espero que sim. E eu acho que esse é o caminho, tá? E no passado isso dava muito dinheiro, hoje continua dando, mas é um trabalho hercúleo. A galera rala muito para ganhar dinheiro daqui 6, 7 anos. Mas é muito legal esse trabalho em banco, esse trabalho em tesouraria, esse trabalho em gestora. Em Belo Horizonte, na minha época, praticamente não tinha. Hoje talvez deva ter algum. Trabalho em gestora de private equity e venture capital para mim, um dos trabalhos mais interessantes que pode existir na área financeira, que é você descobrir um Google, descobrir uma Apple, óbvio, pensando em Brasil, né, no tamanho que é o Brasil, mas quando ela está pequenininha, e fazer ela crescer e impulsionar ela. Então é isso, acho que a minha trajetória é essa, e daqui a pouco eu estou aposentando e deixando aí o espaço para vocês. Vamos lá. Como é que vocês querem a dinâmica? Eu coloquei o vídeo para vocês lá no YouTube, e espero que vocês tenham visto. Todo mundo já sabe o que é uma call, o que é uma put. E aí a gente pode funcionar de 2 formas. Ou eu vou respondendo perguntas, dúvidas de vocês,
ou eu vou começando a falar e aí daqui 20 minutos vocês começam a interagir, é normal também, vocês não vão conseguir ficar calados, isso é fato. Então a gente pode conversar dessas duas formas, como é que vocês preferem? Eu acho que a gente pode fazer uma pergunta, até para a dinâmica ficar mais no Pode o quê? sentido E de fazer fazer. pergunta? Então bora. Pode levantar a mão e já ir fazendo as perguntas. Beleza, então, galera, sinta-se à vontade. Eu vou fazer uma primeira. Fazer uma primeira pergunta aqui, mais relacionada ao tema de opções mesmo. Mas entender como que você entrou nesse mundo. Se você já entrou operando, se você primeiro estudou teoria e depois foi de fato tentar operar, algo assim. E se hoje em dia você ainda opera. Eu entrei operando e fazendo o que eu indico que ninguém faça, né? Na minha época, você operava por telefone, tá? Você ligava pro corretor que você tinha, e hoje você entra no home broker e dá ordem. Antigamente não, você ligava pro cara, o cara põe um telefone com você de um lado, o telefone do outro com o cara na Bovespa, na roda, e aí eu tava fazendo meu MBA. E aí eu aprendi lá opções. Primeira aula de opções. Falei, cara, esse negócio é muito legal. Segunda aula de opções. Porra, esse negócio eu vou ficar rico com isso. Terceira aula de opções. Cara, achei uma mina de ouro. Só eu que descobri as troças, né? Aí, no dia seguinte, eu chego lá no trabalho e ligo pro operador. Eu quero comprar uma opção de Petrobras. Só que eu não sabia que eu estava há 4, 5 dias da reunião do FED. Ou há 3 dias de uma reunião do FED, do FONC, que é o Comitê de Política Monetária do FED. E aí eu falei com o cara, compra a Petrobras. O cara, pá, comprou. Ele ainda virou para mim e falou assim, mas você sabe mexer? Sei sim. Sei mexer, pode deixar. Entendo tudo de opções já. Então, 3 aulas no MBA. Aí, é mais ou menos o que vocês viram no primeiro vídeo que eu coloquei lá, nos 2 primeiros vídeos, que é o que é put, o que é call, e pronto, comprei uma call. E o interessante é que você ligava pro cara e fala, compra Petrobras. Ele, quanto? Compra 1,10. Aí o cara ia pra roda e fala assim, 1,10 não dá, tá 1,11. Você compra 1,11. Tá 1,11 não dá, só tá 1,12. Falei, cara, compra qualquer preço, mas compra rápido, tá subindo. Aí comprou. Beleza. Aí, Petrobras caiu no dia. No dia seguinte, eu virei pro cara e falei assim, dobra a aposta, vamos comprar mais. Cara, tem certeza? Certeza, vamos comprar mais. Aí comprei mais no dia seguinte. No terceiro dia eu acordei e comprei mais um pouco, tá? E aí saiu a reunião do fundo, Petrobras caiu e virou pó em 3 dias. Perdi tudo. E não foi pouco, tá? Não foi pouco. Eu te falo que eu perdi mais ou menos uns 20% de um carro. Uns 10 mil reais hoje. Foi o que eu perdi na primeira pancada. E aí eu prometi uma coisa para mim, que eu nunca mais operaria esse troço. Que esse negócio era coisa de maluco, que não dava para operar, que era uma coisa... Então, assim, o que eu fiz é o que eu sugiro que ninguém faça, né? Que é, escutei falar o que é opções, achei que era o negócio mais fácil do mundo ganhar dinheiro, já botei dinheiro no negócio, perdi e saí dizendo que não operava mais. Aí eu fui estudar, enfim, efetivamente cair, colocar aquilo ali na roda, tentar entender quais eram as estratégias, o que devia ser feito, o que não podia, enfim. E aí depois eu volto a operar opções, uns 2 anos depois, e aí eu volto a operar com estratégia. Aí já tinha home broker, já era muito mais fácil, não precisava ser com telefone. Então a primeira lição que eu deixo para vocês é o seguinte, não sei se alguém aqui já operou, mas se não operou, estuda primeiro. É interessante você estudar, você entender, você saber qual é a estratégia. Você escuta muita gente falar que opções é dividendo sintético, sabe? Se falar isso, corre. Não faz muito sentido isso. Vender opções é um negócio, a galera adora vender call e vender put. Faz sentido vender? Faz. Numa estratégia um pouco de hedge, de proteção, mas a opção, ela aparentemente você acha que ela foi feita para ser vendida. Mas o prejuízo que a venda pode trazer é muito grande. Então, você tem que estudar muito mais. E disseminou no Brasil, desde 2017, 2016, muita gente falando de venda, que venda de opção é o jeito fácil de ganhar dinheiro. E não é. Não tem jeito fácil de ganhar dinheiro em opções. Tá? Não tem jeito fácil. E vender opção não é trivial. É complicado, é difícil. Você vai acertar 95%, 96%, 97% das vezes. Mas quando você perder, você vai perder muito dinheiro. E vai perder que vai levar todas essas vezes que você ganhou. Leva tudo, tá? Então, tem um caso, para terminar essa pergunta, que eu quero sempre deixar alguma lição de vida para vocês, mas tem um caso que eu acompanhei algumas pessoas no ano de 19, 18, inclusive 20, e 20 foi um problema com a pandemia. E um amigo meu, tem um amigo, então eu conheço, é o amigo do amigo, que dizia que sabia operar muito bem, só vendia, né? E o sogro botou um dinheiro na mão do cara para o cara operar. O cara perdeu a casa do sogro, a casa, tá? Cara, vem um negócio como a pandemia, se você não sabe sair, se você não tem certeza como é que sai, se você continuar mantendo sua posição, dependendo do que você tiver, vai uma casa. Eu em 19, eu fechei um acordo com um cara para eu dar uma consultoria para ele de opções, né? Eu ajudava ele a gerenciar a posição dele, porque todo dia, no final do dia, ele tinha uma chamada de margem gigantesca
e às vezes a corretora liquidava a posição dele. Imagina, isso em 19, o cara tinha essa dificuldade. O negócio durou 3, 4 meses. E eu falei para ele, não quero mais, chega. Ele queria ganhar 10% ao mês, ele me mexia numa posição que era mais ou menos uma posição de R$1 milhão, tá? Não é que a posição de nocional era 1 milhão, o nocional dele devia ser 200 milhões. A posição em opções era R$1 milhão. Cara, com a pandemia, do jeito que esse cara tava, ele perdeu uns 15 milhões. Numa pancada, no primeiro dia, pá, voltou o carnaval, 15 milhões. Ele não perde mais, porque como ele estava sofrendo com margem, ele perdeu basicamente o gap. A hora que deu o gap na quarta de carnaval, foi um gap de 7, não, de 10, né? Acho que foi de 10%, acho que já foi de 10 direto. Tinha caído 6 lá fora e aqui chegou a 10. Muito provavelmente a corretora dele, não vou falar o nome, a corretora dele quedou a posição dele imediatamente, e aí eu acho que uns 15 milhões foi para os. Então, assim, é perigoso, e se você não souber exatamente o que você está fazendo, se você achar que é dinheiro fácil, você pode estar nessa estatística aí, daqui a pouco perder muito dinheiro, e perder patrimônio dos teus pais. Enfim. Próximo. Fala, Vicenzo. Opa, César, boa noite aí. Deixa eu só te perguntar, você falou aí que em 2017 a galera começou a fazer muita put, vender muita call, vender put. Por que em 2017? Foi um detalhe assim que eu fiquei curioso. Não, eu acho que eu comecei a ver esse movimento acontecer em 17. Eu acho que talvez com a popularização do YouTube, você tendo mais facilidade de ligar as pessoas via satélite, via internet. Eu acho que por causa disso. Aí você começou a ter mais acesso à informação e apareceram gurus que diziam que sabiam a fórmula da fortuna, entendeu? E pode ter acontecido antes, em 15, 16, 14, mas eu começo a enxergar isso, começo a ver isso em 17. E tem até hoje. Só que hoje eu acho que o mercado já filtrou bem. Os caras que fazem isso, eles explicam quais. Quer dizer, os caras não. Uma parte das pessoas que faz isso, elas acabam explicando quais são os riscos, que você tem que tomar cuidado, o que você tem que fazer. Você vai virar para mim e falar assim: você está vendido hoje em call ou está comprado? Não, eu estou vendido em call, comprado em put. Eu estou esperando o quê? O mercado está no topo, o mercado dando sinal que pode cair, mas muita gente dizendo que a volatilidade implícita está muito baixa e que pode disparar. Beleza, eu tenho meu stop, tá? Mas eu não estou vendido para ficar muito tempo vendido. Eu tenho uma estratégia um pouco menos agressiva para fazer a venda para redear minha carteira. Se disparar, a minha carteira vai subir de um lado, a minha call vai perder de outro, minha put vai virar pó, eu vou sair da call e vou deixar a carteira subir. Beleza, talvez eu perca a primeira pernadinha, os primeiros 2%, eu perco. Tudo bem, tá? Faz parte da minha estratégia e a minha dimensão, que eu estou dimensionado para perder, tá ok. Então, você fala assim, você está vendido em call, você tem trava? Não, não tenho trava. Estou vendido. Estou vendido na opção para fazer hedge de posição de ação, entendeu? Então, hedge de posição de ação, basicamente isso. Então, eu uso muito para isso. E uma coisa, um erro que eu cometi durante muitos anos, muitos anos, e vou dar a dica para vocês, para que vocês não cometam. Toda vez que vocês forem pensar nisso, vocês lembram, pô, aquele cara falou isso uma vez, eu vou dar uma atenção para ele, que é o seguinte, eu sempre achei, tá? Até 6 anos atrás, eu achava que a análise técnica não valia nada. Que o que valia era a análise fundamentalista. A análise fundamentalista vale. Cara, mas a análise técnica vale muito. Vale muito para te dar o quê? Para te dar o momento de você fazer a operação, de você entrar, de você sair. Então, eu tenho essa minha operação de opção, a entrada nela foi por análise técnica. Eu acho que o movimento pode ter exaurido, é uma operação curta, uma operação para aguentar uma queda de 4%, 5%, eu já saio com um lucro bom. Tá? Ele defende toda essa queda de 4%, 5% da minha carteira, ela está defendida. Então é isso. Se subir 2, eu caio fora. Então essa é a minha posição. Tá? Então, aprenda um pouco de análise técnica. Eu acho que não faz sentido hoje as pessoas não usarem análise técnica mais ou disser que não acreditam em análise técnica. Por quê? Porque o movimento, quando acontece com volume, a análise técnica consegue explicar. E a análise fundamentalista não vai explicar, por quê? Porque a análise fundamentalista é muito mais estática, são operações que você vai muito mais longe, e aí você pode fazer a defesa da sua operação usando análise técnica. Você entra na sua operação usando análise fundamentalista, tudo bem, ou qualquer outra coisa que você quiser, e você defende ela usando análise técnica via opções. Então, essa que é a estratégia que eu faço. Então, Vicenzo 17 por causa disso. Eu acho que a expansão da internet, os gurus aparecendo, eu acho que você tem lá a crise até 16, ela não trazia muita possibilidade de ganho, aí com 17 o mercado começa a subir, começa a ter um bull market, aí esse é o momento do pessoal aparecer, entendeu? Dos gurus aparecerem, aqueles caras que são milagrosos, que no bull market, cara, todo mundo é sábio, todo mundo sabe muito, todo mundo ganha dinheiro, mas na hora que a coisa sai do bull market começa a complicar. Mais alguém?
Deixa eu falar, então, algumas coisas aqui que eu acho que são interessantes, até que alguém levante a mão e eu passe a... Entendeu, Vicenzo? Respondido? Só, a câmera tá travando. Respondido, valeu demais. Beleza. Mas, pode falar, Gabriel. Tá me escutando? Tô, beleza. Isso. Pode falar. E aí, César, tudo bem? Você citou aí que Tranquilo. você tá achando que o mercado tá muito no topo, e aí você tá comprado nas puts e vendido nas calls, certo? Eu queria entender um pouco melhor, porque, tipo, eu acho que a princípio, às vezes parece que a lógica de qualquer uma dessas duas decisões é mais ou menos a mesma. Se você acha que o mercado vai cair, o preço daquele ativo subjacente vai cair, você vai fazer isso, você pode fazer qualquer uma das duas. Em qualquer uma das duas, se o preço cair, você vai ganhar dinheiro. E o mesmo vale se você espera que o preço vá subir, você comprar uma call ou vender uma put, né? Qual que é mais ou menos assim, o processo de tomada de decisão em qual dessas duas estratégias você vai focar? Se é comprando puts ou vendendo calls? Porque, claro, um delas você tem um risco de cauda muito grande de você tomar muito, né? Sempre quando você vende, você tem mais esse risco de você levar para tomar muito mais, né? Eu queria saber um pouco melhor de como que é isso, tipo assim, como que você escolhe qual é a composição de qual delas você vai comprar ou vender, né? Dependendo do que você acha que vai acontecer com o preço do ativo subjacente. Tá interessante esse ponto que você colocou, que é o risco de cauda. Isso é fundamental, a gente tem que estar sempre olhando para ele, porque se pegar você perde a casa. Esse é o caso da casa, é o risco de cauda. Então, assim, uma coisa que eu vou dizer para vocês, vender topo não é um troço bom, não. Vender topo é um negócio complicado. Por quê? Olha a lógica. O mercado está subindo e alguém começa a comprar. O cara comprou lá no topo. Aí o mercado caiu. Tá? O mercado caiu. Na hora que o mercado volta a subir, esse cara que comprou no topo, ele tá louco para sair do mercado. Ele tá louco para ir embora. Por quê? Porque ele acha que fez besteira, fez um péssimo negócio, então ele está esperando só chegar no 0 a 0 para ele vender. Então, na hora que o mercado bater no topo de novo, esse cara vai vender de novo. Mas pode ser que esse mercado fique batendo no topo, comprando a venda desse cara e vai embora. E a hora que ele vai embora rápido. Então você não deve vender topo. Então eu não estou vendendo topo. Eu estou hedgeando no topo. Eu estou fazendo um hedge, porque o mercado voltou, foi de novo. Hoje ele fez um topo duplo, ele tem uma falha num tempo menor, então por isso tem essa venda, tá? Só que essa minha venda de call, ela é diferente da minha compra de put. E aí é exatamente a tua pergunta. Eu gosto de vender call e eu vendo a call fora do dinheiro, OTM. E eu não vendo ela agora. Por quê? Porque o gama é alto. O gama é a derivada segunda do preço. Então, a derivada primeira é o delta, tá? Na hora que o preço sobe, o gama é a aceleração, o delta é a velocidade. Então, se o gama for alto, e o gama é alto ATM, se o gama é alto, a aceleração é muito rápida. E aí você vai perder dinheiro muito rápido. Então, eu preciso vender um gama baixo. E o gama é baixo quando eu estou OTM ou ITM, eu não vou vender ITM, quando eu estou OTM, quando eu estou longe do vencimento. Então, eu estou vendido para, não sei se é dezembro ou janeiro. Normalmente é fim de trimestre, tá? Que eu faço, porque tem mais liquidez. Eu acho que eu estou vendido para dezembro. É sempre terceira, quarta-feira, terceira, sexta-feira de fim de trimestre. Então, eu estou vendido para dezembro. E eu estou vendido 6% acima do mercado. Cara, o mercado já subiu 10, direto. Será que o mercado vai subir mais 6? Entendeu? É muito raro o mercado subir 16 sem respirar. Então, eu estou esperando ele respirar. Tá ok? Então, aí eu estou vendido e eu não estou vendido num delta. Sabe o que é delta? O delta é quanto aquilo representa da minha ação, da minha operação, né? Então, por exemplo, se eu tenho 1.000 ações e vendo 1.000 deltas meio, que é ATM, 1.000 deltas meio, eu estou comprado em 500. Porque aqueles 1.000 que eu vendi, eles valem 500 ações. Então, eu estou comprado em 1.000 ações e vendido via opções em 1.000 opções que representam 500 ações. Então, eu estou comprado em 500. Então, o meu net ele não está zerando a minha posição de subida. Mas ele pode zerar a minha posição se subir 10%. Se subir 10%, o gama acelera meu delta, tá ok? E meu delta passa a ser um delta tal que ele vai neutralizar a compra, as ações que eu tenho comprado. Mas, ao mesmo tempo, o teta vai comendo. E qualquer dia que o negócio ficar de lado, eu começo a ganhar dinheiro. Pouco. Porque o teta é pequeno porque eu estou longe. Tá ok? Em tempo. Eu não sei se é claro essas gregas, se elas são claras para vocês. Mas o delta é quanto que a opção valoriza quando a ação valoriza, tá ok? Quanto que a opção muda de preço, porque pode ser put, né, não é quanto valoriza. É quanto ela muda de preço quando a ação muda de preço. Então, se a ação sobe, a call tende a subir. Então, pensem como vetor. A call tende a subir, é um vetor positivo. Mas a ação subiu com a passagem de um dia. Então, o vetor tempo está agindo para o outro lado. Passou um dia, o vetor tempo está contrário, eu estou subindo o preço, subindo o delta, mas descendo quem? O teta.
que é a passagem do tempo. Então você vende, a galera que vende para ganhar teta, tá ok? Mas eu estou vendendo lá na frente, querendo ganhar teta, querendo que o mercado fique de lado, querendo que o mercado volte, respire e perca 3%, 4%. Eu caio fora com uma grana defendendo uma boa parte da minha operação com ação. Por que eu não compro put? Eu estou comprado em put, numa posição menor. Eu estou comprado em put. Por que eu estou comprado em put? E aí, esse motivo de eu estar comprado em put deveria ser um motivo para eu não estar vendido em call. Eu estou comprado em put porque a vol implícita está baixa. O que é a vol implícita? A vol implícita é a precificação da opção, ela tem 5 fatores, tá? Um dos fatores é a volatilidade, que é quanto é que o ativo mexe. Se o ativo mexe mais, a volatilidade dele é maior. Se o ativo mexe menos, a volatilidade dele é menor. Você concorda que se eu tenho que atingir um strike que está a 3%, aquele ativo que mexe mais, ele tem uma probabilidade maior de atingir o strike, um ativo que mexe menos? Então, essa é a ideia, essa é a vol, tá? Essa é a vol. Só que essa é a vol histórica, porque é como o ativo mexeu no passado. O que é a vol implícita? É como que as pessoas acreditam que o ativo vai mexer para frente. Tá ok? Então é a perspectiva do ativo se mexer para frente. E na hora que a vol sobe, a probabilidade do ativo chegar no strike aumenta, tanto no caso da call quanto no caso da put, porque a vol é para cima e para baixo. A vol é a mexida. Então aumenta. E se a probabilidade aumenta, o preço, que é o prêmio, aumenta. Então agora, como a vol está baixa, dá para comprar numa boa. Sem problema. Eu comprei a put por causa disso. Se não, eu estaria só vendido na minha call. Aí eu te falo o seguinte, vamos supor que o mercado desceu, e o mercado começou a dar sinais que... E depois eu vou te devolver uma pergunta, tudo bem? O mercado começou a dar sinais de que ele vai andar para frente, vai subir, que eu acho que é o que vai acontecer. O mercado vai subir. E esse mercado vai disparar dependendo do que acontecer no mercado, na parte eleitoral, tá? O mercado começou a dar sinais que vai andar. Aí o que eu tenho que fazer? Tem que fazer duas coisas. Eu vendo put e compro e saio da minha venda de call e compro de put, certo? O mercado está no topo, tô achando que vai cair, eu vendo de call, comprei put. O mercado despencou. Beleza, travei as minhas operações. Na hora que o mercado começa a dar sinais de que vai andar para cima, eu tenho que vender put e comprar call, certo? Aí se eu vendo put e comprar call, eu não estou fazendo hedge, eu estou fazendo o quê? Alavancagem. Eu estou aumentando a minha exposição em delta, aumentando a minha exposição muito além do dinheiro que eu tenho. Algum problema? Não. Se eu tiver num risco adequado, não. Aí vem uma pergunta para você agora, Gabriel. O teu risco de cauda é maior na posição que eu tenho hoje ou nessa outra posição que eu tomaria se o mercado fosse subir? Deve ser maior no caso da alavancagem, né? Ele é maior, mas não por causa da alavancagem. Porque você concorda comigo que mesmo com o mercado não tendo referência, o mercado ele tem referência, ele vai chegar, ele tá ele tem um topo aqui, ele está nesse ponto aqui. Aqui é uma referência para ele está querendo ir lá. Se ele passar daqui, esses caras aqui, ó, eles não têm mais, eles já venderam. Esse cara que queria sair já vendeu, ninguém quer vender. As pessoas aqui querem fazer o quê? Querem comprar. O mercado vai subir, o mercado vai embora rápido. Só que a rapidez com que ele vai embora é muito menor do que a rapidez com que ele cai quando o medo vem. Então você ter put vendida é muito mais arriscado do que você ter call vendida. Apesar das pessoas falarem, não, mas quando eu tenho call vendido, meu risco é infinito. É infinito porque o preço vai no infinito. Mas quando é que o preço vai no infinito? Nunca. Mas quando é que o preço vai para zero? Vai. E cai 10%. Aí a bolsa para. Aí, antes de você tentar vender, você vai tentar vender antes de você conseguir, já com mais 10. No dia seguinte, você não consegue sair, cara. Você não sai da posição. Não tem quem te dê liquidez para aquela posição. Então é extremamente complicado. Então, em geral, quando eu vendo a put, o que eu faço? Eu travo. Porque a minha posição já é comprada, eu já estou comprado em ativo, eu estou alavancando, então eu venho aqui e compro eu vendo a put em cima e compro uma put embaixo. De tal forma que o meu prejuízo no máximo é só esse aqui. Se o mercado cair 10, beleza, o prejuízo é esse, está na conta. E aí eu sei que eu posso tomar esse prejuízo, não está indo na minha casa, não está indo no meu carro, não está indo mais nada. Né? É um prejuízo que eu posso tomar com a alavancagem que eu vou tomar, que eu vou fazer. Então acho que esse é o ponto. E essa questão do risco de cauda é fundamental que você compreenda para que você não faça besteira e perca uma boa parte do patrimônio. Então, tomar cuidado com o risco de cauda é importantíssimo. Boa pergunta, hein, Gabriel? Tomás? Ô César, a pergunta eu acho que vai numa linha parecida, assim, porque você foi delimitando ao longo da resposta que
você tem um cenário, daí você vai montar ali basicamente uma estrutura baseada no que você acha, mais ou menos, no fundamento. Só que tipo, essa estrutura que você monta, ela pode variar. Você mencionou agora no final, por exemplo, uma put spread, certo? Às vezes eu posso fazer ali um hedge de uma operação direcional, não só usando opções, eu posso entrar, às vezes, no mercado futuro, redeando, às vezes, o meu delta ali, vendendo, shorteando o ativo, etc. E daí eu queria entender, assim, você tem algum modelo mental que facilitaria, assim, essa transposição dessa análise mais fundamentalista, assim, que você faz para a hora de fato, montar e estruturar uma operação com opções? Porque essa coisa me é difícil, assim, transpor, assim. Qualquer estratégia de opção que você está tentando montar, ela tem que ter 4 pernas só, né? Que é a compra da call, compra da put, venda da call e venda da put. Nessas 4 você começa a mexer com elas e vai sair alguma coisa, tá? É interessante que você olhe para o gráfico e entenda o que... E aí tem vários nomes, por exemplo, eu posso vender uma put, as pessoas adoram fazer isso, né? Elas vendem uma put sem a trava e pensam assim, eu estou vendendo a put porque nesse preço eu quero comprar o ativo. Então, vamos pegar um exemplo prático. Eu tenho hoje Petrobras a 65. Vale subiu para caramba. Vale ficou 1 ano e 50. Ela está 65. Ela subiu 30% em, sei lá, um mês e meio. Tá? A Vale está em 65. Será que Vale vai? Cara, se Vale não for, o mercado não vai, não. O mercado vai andar devagar. O mercado só anda se Vale andar. E foi por isso que o mercado andou. Né? Vale vai andar mais? Não sei. Aí as pessoas falam assim, não, mas a Vale a 65 eu acho caro. Tá. Mas vamos supor que não fosse, né? Para o meu exemplo funcionar, porque eu devia ter pego a cotação que está embaixo. Mas vamos supor que não fosse. Aí o cara vende put. E ele pensa assim, não, vale a 64 eu pago. Acho bom negócio. Talvez o exemplo fosse menor em Banco do Brasil, mas eu não sei quanto está agora, então, porque o Banco do Brasil está no fundo. Vale a 64 eu compro. Aí ela vende put. Aí, cara, acontece alguma coisa na China, dá um problema, Vale volta para 50. Você comprou a 64. Faz sentido? Para mim não faz. Para mim faz 0 sentido eu vender put. Por quê? Porque na hora que eu estou vendendo essa put, eu não posso vender essa put assim, esse é o preço que eu quero comprar o ativo. Eu não acho que esse é uma forma de fazer você trabalhar com opções. Porque esse é o preço que eu quero comprar um ativo. Tá, a Vale está 65, eu vendi a 64 a put. Aí eu ganhei lá 0,5%. Aí a Vale foi para 75. Eu fui? Não. Eu fiquei para trás, fiquei sem Vale. Aí a Vale foi para 50. Eu fui? Fui. Eu tomei um prejuízo de 14%, de 30%. Comprei a 64, mas quando ela foi para 50, eu estou dentro. Na hora que ela foi para 75, eu tô fora. Pô, mas que lógica é essa? Entendeu? De eu vender um negócio desse. Eu não quero vender isso. O que eu quero fazer? Eu quero esperar a Vale me dar um sinal técnico de que talvez ela esteja num fundo, aí eu vou vender uma put e fazer uma travinha. Tá? É isso que eu vou fazer. Você quer saber assim, como é que eu decido qual operação? É isso? Essa foi a pergunta? Sim, por aí. Como é que transpõe um pouco da análise para montar a operação? Considerando não só opções, mas, enfim, você tem um leque infinito de ativos para às vezes, operar isso. Eu não curto futuro de ativo. Eu não curto futuro de ativo. Por quê? Porque eu vou pagar a taxa de juros em geral, eu tenho muito tempo que eu não faço. Quer dizer, futuro não, termo, né? Porque futuro nem tem mais. Futuro tinha lá em 1979, 80 e acabou. É termo. A última vez que eu fiz, eu tinha que pagar a taxa toda, que foi na pandemia, eu tinha que pagar a taxa toda do período que eu ia ficar com o ativo, que eu ia ficar com o termo. E se eu saísse no meio do caminho, eu ia perder uma parte disso. Então, assim, com a taxa 15%, eu não quero fazer operação com uma taxa 15%. Para mim é muito caro. Tá? Eu vou pagar isso. Então, eu elimino o termo. Opção. Eu não faço, raramente eu faço, opção de single name. A não ser que seja um single name porrada. Vale, Petro. Por quê? Porque eu conto com a parte micro, né? Eu prefiro fazer opção de Ibovespa, ou de Ibov, ou de Bova, porque eu estou contando com todas as empresas. Eu saio do risco micro e entro para o risco macro. Porque imagina, e eu, em 2007, eu fui para BH, ali para o Centro de Convenções, tinha um evento de previdência. E aí eu estava lá nesse evento de previdência, e aí soltaram que tinha descoberto o campo de Tupi, que era o maior campo de todos os tempos que a gente tinha descoberto. Cara, a Petrobras, ela saiu de 70 na época para 86 numa tarde. E aí, cara, se eu tô com um single name desse vendido em call e o troço dispara, já era. Eu não tenho o que fazer. Então essas vendas que eu tenho, elas são de Bova. Eu estou vendido numa cesta. E Petrobras disparou. Beleza, Bova vai disparar 2. Não vai subir 30. Eu me seguro.
Eu tenho o meu ponto de saída. Porque o fato de Petrobras estar indo não significa que Vale está indo, que o Banco do Brasil está indo, que o resto está todo indo. Não. Ela vai sozinha. Ou vai com PetroRio, vai com algumas outras poucas. Tá? Então, na hora que eu faço a venda, minha venda não é de single name. Minha venda é de ETF, normalmente BOVA11 ou IBOV, tá? Que é um negócio um pouco mais robusto. Eu gosto de estruturas simples. Eu não gosto de estruturas complicadas, complexas. Já montei várias estruturas extremamente complicadas e a minha experiência mostra o seguinte: você se perde. Você não sabe, você não vê o momento de se desfazer. Se você não tiver uma planilha muito boa que te faz seguir aquilo online, você vai se perder. E aí não compensa. Então, por exemplo, o que você faz? Eu posso fazer um Pullman Covered Call. É uma operação que eu gosto. Tá? Uma sintética. É uma operação que eu curto. Uma trava de baixa, uma trava de alta e uma Jade Leader. São as operações que eu faço. Basicamente essas. Tá? A trava de alta e a trava de baixa, eu faço, na put, por exemplo, eu faço a trava de alta, na qual eu já não faço a trava de baixa. Eu simplesmente vendo a call e não travo. Então, basicamente, a trava é isso. Você vende uma, compra outra. Se eu estou achando que vai cair, eu estou vendendo a call mais para baixo, comprando mais para cima. Se eu estou achando que vai subir, eu estou vendendo uma put mais para cima e comprando uma put mais para baixo. Essa put para baixo eu compro sempre. Tá? Uma Jade Wizard. O que é uma Jade Wizard? Eu vendo uma put sem a trava e faço uma trava de baixa de call lá em cima. E aí, normalmente, se faz isso com single name. Por quê? Aí vem a minha crítica. Tá? O cara que vende a put, ele vende sem a trava, eu boto a trava. Tá? Aí muda o nome, mas é a ideia mesma. Ele fala, eu quero comprar a ação no preço tal. Aí eu vendo a put, beleza. Aí ele faz uma conta para dizer o seguinte, eu vendi 1.000 puts, mas eu vou vender uma trava de baixa lá em cima desse mesmo ativo, que pode ser single name, numa quantidade maior. Quanto? 3.000. Tá. De tal forma que, se a distância entre os strikes dessa venda, na verdade, se o preço passar o strike de cima, eu tomo prejuízo total na minha call, certo? Só que a minha call foi de crédito, porque era uma trava de baixa, eu recebi, e a minha put foi de crédito, que eu também recebi. A quantidade que eu vendo de call tem que fazer com que, quando o preço atingir o strike de cima dessa call, eu estou no 0 a 0 e perdi toda a alta do papel. Se o papel continuar subindo, aí eu passo a ganhar. Foi claro ou não? É difícil. Algumas vezes me perdi, mas... então vamos de novo. César, como é que seria isso? Deixa eu só fazer uma pergunta. Pode falar, Vitinho. Justamente sobre essa parte da crava. Tipo, vamos lá, você vai vender uma put, 1.000 opções, que você falou. Aí você falou que você vai botar uma trava de baixa maior. Tipo, isso é Jade Lizard, que é o nome disso. Vou botar uma trava de baixa maior. Eu tô numa pergunta, uma questão de enunciado mesmo. O que seria exatamente o travar a baixa ou travar a alta? Então vamos lá. Vamos falar de IBOV. Tá? IBOV está 150, ok? Aí eu falo, cara, esse IBOV não passa de 145 na queda. Então vamos vender uma put no 145. Beleza? Vendi uma put no 145. Eu não tenho trava embaixo porque eu acho que o mercado vai andar. Boa. Vai para cima. Ótimo. Aí eu vou fazer o seguinte, tá? Se o mercado subir, eu vou ganhar. Se o mercado cair, eu vou comprar BOVA no 145, certo? E eu tenho esse dinheiro. Eu tenho dinheiro para comprar BOVA 145. Tá. Só que imagina que você tem a ação. Você já tem a ação. E você está querendo comprar mais. Aí o que você faz? Você faz o seguinte: quanto que eu recebi na put? Recebi 1.000. Não, 3.000. Recebi 3.000. Tem 3.000 reais no bolso. Ok. Aí eu vou vender uma call no 155. IBOV está 150. Eu vendo uma call no 155 e compro uma call no 150 e 160. Tá bom? Então, vamos lá. Você tá com uma janelinha ali. Eu vou ver se vai estar 150. Você tem uma trava ali no 145, que, ou seja, você tá ganhando. Não. Eu tenho uma put seca. Isso é put seca. Isso. Trava é quando tem dois pedaços. Né? Entendi. A put seca se a Ibovespa estiver acima de 145.000 pontos, eu tô ganhando dinheiro. É isso. Tô ganhando na micharia que eu quis ganhar, né? Porque ela foi embora e eu fiquei sem ela, porque eu não comprei. Eu tava vendido na puta no 145. É a minha crítica nesse negócio. E você botou em cima, você vendeu uma call, eu acho que a Bovespa não sobe mais do que 160. Isso. Então você tá nesse gap entre 145 e 160. Aí pode continuar, mas tá indo. Aí, o que acontece? Você concorda que se eu vender lá em cima, 155, 160, e o mercado for embora, eu perdi 5.000. Aí o que eu quero fazer? Para deixar minha compra mais barata,
eu vou vender uma quantidade maior de calls. Vamos supor que eu venda 2.000. Eu vou vender 2.000 calls, 155, e vou comprar 2.000 calls a 160. Mas essa era a minha incógnita, tá? Eu já estou jogando 2.000 para chegar no resultado final, ok? Tá. E imagine que na hora que eu vendi a call e comprei a outra call, a distância do strike era 5, mas eu recebia 3.500. Isso não vai acontecer, isso que eu estou dizendo é mentira. Estou chutando aqui para ficar a conta do jeito que eu quero, tá? É 3.500, mas na verdade vai ser uns 2 que você vai conseguir vender isso. Mas vamos supor que seja 3.500. Aí você fez 2.000, você tem quanto? 7.000 no teu bolso. Tu vendeu a put por quanto? Por 3.000. Você tem 10.000. De tal forma que se o mercado sair de 150 e for para 160, você ganha quanto? Nada. Entendi. O mercado de 160, você vai perder 10.000, porque de 155 a 160, você perdeu 2.000 de 5, que é 10.000, só que você tinha 10.000 no bolso. Então você ficou com zero. Agora, se o mercado for de 150 para 154, você botou 10.000 no bolso e ganhou 10.000. Mais os 4.000 que você vai ter ganho, porque você tem BOV. Você tem BOV ainda. Ah, mas esse eu não estou considerando, o outro eu não considerei, então esse eu não vou considerar. Ok. Eu ganhei 10.000 e o mercado subiu quanto? 150 para 154. Então eu estou pensando que o mercado vai o quê? O mercado vai ficar de lado. Se o mercado for ficar de lado entre 145 e 155 no próximo X dias, fazer esta operação é uma boa. E quando é que o mercado fica de lado? Quando o mercado sobe, exaure a subida, tá esperando para descer e vai ficando de lado até descer ou até tomar uma outra tendência de alta. Então, quando ele está mudando a tendência ou estão brigando para mudar a tendência, ele vai ficar de lado. Nessas horas, eu faço uma perna embaixo, uma perna em cima. Que eu vou ganhando com o quê? Com a passagem do tempo. Cuidado, é o que o Gabriel disse. Aí eu posso não ter o quê? Eu posso não ter a minha... eu posso ter, na verdade, o meu risco de cauda, o que é um problema. Eu posso ter o risco de cauda, que é um problema. Caraca, não, bacana. Eu tô processando ainda a informação, mas vamos lá. O dinheiro que você pegou no início. Deixa eu só. A vez estava com o Tomás. Deixa eu ver com ele se já está respondido. Boa, Tomás? foi mal. Vai continuar, Tomás. Não, tranquilo, vou passar a bola. Está respondido? Perfeito, interessante. Tem várias. Assim, sugiro vocês, entrem no canal, eu vou colocar várias coisas lá. Vou mandar para o Leonardo também uma apostila que tem várias estratégias. Só que, por favor, façam as fáceis. Não complique. Vai complicando com a experiência. Porque se você já entrar complicado, cara, você não vai conseguir tomar conta desses negócios. Pode falar, Vicenzo. Eu estou processando aqui ainda, mas vamos lá. O que você ganhou, pegou dinheiro inicialmente, foi o prêmio de você ter vendido a put e você vender a call. Isso. Né? Você ganha o prêmio desses dois. Aí, no cenário, né, que vai ficar justamente de lado, você ganha o prêmio das duas. Mas num cenário que sobe muito, deixa eu entender. Você comprou uma call também. O cenário que sobe muito, eu entreguei um dinheirão, né? Porque eu perdi a chance de ganhar dos 150, quer dizer, não perdi a chance de ganhar porque, imagina que eu não tinha nada, só tem as opções. O mercado foi, eu não comprei porque minha put era para eu comprar, eu não comprei porque ele foi embora e me deixou para trás. Lá em cima eu vendi minha call, que me deu prejuízo, mas o prejuízo da minha call é exatamente o quanto eu embolsei com as duas calls, com a trava de baixa de call e com a put. Então até 160 mil eu tô com zero. Eu só ganho, quer dizer, eu não ganho nada, porque eu não tenho nada. Não ganho nada hora nenhuma, eu vou ficar no 0 a 0. Se passar de 155, cada vez mais eu estou perdendo. A partir de 160, eu estou com zero. Entendi. Tá bom. E outra coisa, César, tá tudo muito cristalizado. Difícil, né? Obrigado, porque tá top difícil. Demais. Eu entendi, vamos lá. No exemplo anterior que você tinha dado pro Gabriel. Quando eu tô achando assim, vamos lá, o mercado já subiu muito, ele vai continuar subindo, mas tem uma hora, às vezes, que tem muita gente que faz realização de lucro e tudo, então ele fica um pouquinho de lado durante um tempo. Nesse período, faz sentido, então, eu fazer essa duplinha aqui que eu botei vender call e comprar put. Nesse gap aqui que já subiu muito, dá uma segurada, deixa o mercado respirar. Mas aí, depois que o mercado começar a subir, né, a inércia começar a voltar de novo, ok, respiramos, bora para frente, eu faria um long call e vender put. Mas você falou que eu vender put, nesse caso, eu tenho essas duas opções. Eu posso vender call e vender put e comprar call. Mas você, assim, quando você opera isso, você só compra call ou você acha que vender put ainda tem um sentido num bullish, assim? Se vai subir, tem perspectiva de subir, se o mercado gera essa movimentação, enfim. Tem sentido. Eu não vendo put achando que eu vou receber o prêmio e que se eu for exercido eu estou feliz e que eu vou comprar a ação. Primeiro que eu não sou exercido nunca, porque se você for exercido, o que a corretora vai cobrar de você, você vai sair desesperado. É caríssimo. A estrutura de custo para o exercício é muito caro. Então eu jamais sou exercido.
Eu tento sair de todos os jeitos, de todas as formas, eu tento sair antes do vencimento. Às vezes que eu fui exercido foi porque eu não lembrava que eu tinha a posição, ou seja, eu estava muito mal, gerenciando muito mal meu risco, eu nem lembrava da posição que eu tinha, ou aconteceu alguma coisa, ou eu estava num avião, o avião atrasou, não deu tempo de sair, ou seja, fiz um péssimo negócio, tá? Então, às vezes que eu fui exercido, poucas vezes, acho que 2 vezes só, aí tem que ficar ligando lá para chorar a redução de custo, porque é caro mesmo, tá? Caro mesmo. Então, o exercício não dá. Mas é isso mesmo que você falou. Eu vou vender a put e vou comprar a call. Só que eu só vendo a put quando acontece o quê? Quando eu enxergo na minha análise técnica que ali eu posso ter um fundo. Entendi. Se eu acho que ali eu posso ter um fundo, aí eu vendo a put. Aí eu sempre lembro da Covid e sempre lembro de 2008. Fundo não tinha fundo, tá? Se quiser estudar uma crise, estuda em 2008. Fundo não tinha fundo, era uma coisa louca. Eu chegava para trabalhar, a mercado caía, tinha ação caindo 90. Eu lembro direitinho, tal de Fred Mac Fannie Mae, que era uma espécie de caixa econômica lá dos Estados Unidos de imóvel, tá? Grosso modo é isso. Quem tinha os financiamentos de imóvel nesses casos. Ele caía 90. Agora, aí no dia seguinte ele caía 90 de novo. Depois ele caía 90 outra vez. Cara, era um negócio, um poço sem fundo. Se você olhar, 2008 é loucura. Tá? É tipo o que aconteceu com a Ambipar agora, vocês viram? A Ambipar, quantos dias seguidos caindo uma pancada? Era muito pior 2008, mas era 6 meses, assim, foram 6 meses. Eu achei que o mundo ia acabar ali, financeiro, né? A parte financeira ia acabar. Então, por isso, eu ponho a trava. Eu nunca vou ficar vendido numa put, nunca, sem ter uma trava embaixo. Por quê? Porque se vier 2008, se vier 2020, cara, minha perda está limitada. Eu não vou comprar uma ação porque eu acho que a ação está barata. E até porque eu não vou comprar ela, eu vou sair da posição e só vou comprar ela quando o mercado voltar a subir. Na hora que o mercado voltar a subir, eu posso comprar. Senão eu não. E antes de eu ir para minha outra pergunta, quando você diz, vamos lá, você normalmente não venderia uma put, mas vamos supor se você vende uma put. Mas o que você faz? Esse mecanismo de cravar que eu ainda estou um pouquinho com dificuldade. Vamos lá, Eu não vendo uma put seca. Eu não vendo uma put seca. O que é uma put? Eu vendo a put e não tenho mais nada. Isso eu não faço. O que eu faço? Eu vendo uma put, por exemplo. Vamos falar de IBOV. IBOV está 150. Então, eu vendo uma put de IBOV a 145. Beleza. Mas eu compro uma put de IBOV a 135. Meu prejuízo é 10. Meu prejuízo é 10. Se o mercado cair 10 um dia, 10 2 dias, 10 3 dias, não tem problema. Eu perdi 10 reais. Foi isso que eu perdi. Então, essa put comprada aqui embaixo, eu não deixo de fazer. Vocês sabiam que se eu vender uma put e comprar uma call no mesmo strike que eu estou comprado no ativo? Sabiam disso? Sem dinheiro, sem botar R$1. Isso é o que se chama de sintético. Então, eu gosto de fazer sintético para alavancar. Em 2020, eu fiz muito sintético para alavancagem. Eu compro uma call e vendo uma put no mesmo strike, de um ativo que eu acho que vai subir. Mas, obviamente, eu venho aqui embaixo e boto a minha put para travar. Diminui meu delta? Diminui. Eu não fico com um sintético puro. Eu fico com um sintético mais caro e com uma taxa de juros a 15% ele é caríssimo. Então, eu não faço. Com 2% era lindo fazer. Por isso, Tomás, que eu não gostava de fazer termo. Porque eu fazia um sintético pagando os mesmos 2 que o termo me cobrava. E às vezes o termo me cobrava até mais. Lá quando a taxa dava 2, 3, 4 lá na pandemia. Eu preferia fazer o sintético com opção. Eu fazia exatamente o mesmo delta, me alavancava e conseguia um bom resultado. Então essa era uma operação que eu usava bastante. Uso hoje? Não. Por que eu não uso? Com a Selic a 15 não dá para usar. Porque o que é o sintético? Imagina, para você entender o que você tem que pensar quem está te dando liquidez tem. Se eu entendo quem está me dando liquidez, eu entendo o que ele vai me cobrar, o que é o justo ele me cobrar. Então, olha, vamos supor que eu resolvi comprar uma call e vender uma put. Se eu resolvi comprar uma call e vender uma put, apareceu alguém, que foi um banco, um market maker, que vai vender a call e comprar a put. Eu vou ter delta 1 e ele vai ter delta menos 1, certo? Certo. Na hora que esse cara passou a ter delta menos 1, ele está vendido no ativo. O que esse cara tem que fazer? Comprar o ativo. Porque ele compra o ativo e vende o ativo por opção, ele fica zerado. E é isso que ele quer fazer. Ele não quer correr risco, ele quer arbitrar em cima de mim. Então ele vai comprar o ativo. Mas para comprar o ativo, o que ele precisa? Dinheiro. E ele não tem dinheiro. O que ele vai fazer? Ele vai no mercado e captura dinheiro a quanto? Quanto é que eu vou estar pagando de taxa de juros por ter comprado o ativo sintético? Selic. Um pouco mais de Selic. Então eu estou tomando, é a mesma coisa. Comprar um ativo sintético é a mesma coisa, de você tomar um dinheiro emprestado a Selic e comprar o ativo. O resultado é igual. Pô, eu não quero tomar dinheiro emprestado e comprar um ativo a 15%. A 2% com o mercado bombando de subir, eu estou felizão e estou comprando. Estou metendo pau. A 15%, jamais. Não faço essa operação agora. Aí você vira e fala assim, tá, então vamos vender call e vender put. Porque com a taxa de juros alta, o que vai acontecer? Os preços vão subir. Da call sim, da put não. A put fica baixa e a call fica alta.
Então, a taxa de juros me beneficia na call. Por isso, aí, voltando, acho que foi o Tomás, ou foi o Gabriel, perguntou, e aí, qual que você vai fazer? Por isso eu estou vendido muito mais em call do que comprado em put agora. Com essa taxinha alta, eu vou ganhar dinheiro vendendo call. Né? Mas com a volatilidade implícita baixa, é mais arriscado vender call e menos arriscado comprar put. Então eu fiz as duas. Não tem uma forma simples de ganhar dinheiro. É difícil. E ó, pequeno, tem que ser pequeno. Senão, vai tudo. Fala, Tomás. Deixa eu estender uma pergunta, assim, porque, em geral, não, o market maker ele não quer arbitrar. Ele basicamente vai fazer operações onde, por exemplo, ele vai fazer o hedge do delta dele. Então, vender uma opção, ele vai fazer ali uma contraparte no ativo, etc., para zerar a exposição. Como é que funciona, assim, no caso de quem está especulando essa gestão, por exemplo, das gregas e afins? Você está falando dele ou a minha? Não, a sua como especulador. Aí eu vou olhar a minha grega e com a minha grega, a derivada primeira, eu vou saber o que eu tenho de posição e vou olhar para a análise técnica e verificar se aquela posição que eu tenho está boa ou está ruim. Basicamente isso. Eu, como especulador, eu vou olhar assim, ó, eu tenho um delta 1 de BOVA, eu tenho um delta 1 de single names, vários single names com quantidade X de dinheiro, beleza. Aí eu vou vender BOVA para baixar o delta da minha carteira, para fazer trava da minha carteira, para minha carteira não mexer. Então, por exemplo, o mercado cai 0,5%, minha carteira não acontece nada com ela. Mercado sobe 0,5%, minha carteira não acontece nada com ela. Por que agora meu mercado cai meio, sobe meio, minha carteira não acontece nada? Porque eu acho que o mercado vai cair. Se o mercado cair 3, 4, não vai acontecer praticamente nada com a minha carteira. Não pode cair de uma vez. Cair de uma vez aí pode me complicar. Mas se for caindo, aí é lindo. Porque se cair de uma vez, a vol implícita sobe, aí a minha call não cai de preço. Entendeu? A volatilidade implícita sobe, a call não cai de preço. Na put sobe, mas eu tenho pouca put. Eu posso pensar as minhas operações não só em termos do delta, mas, enfim, das outras gregas. E daí, dependendo... Enfim, elas também não são lineares, são convexas. E daí eu posso complexificar isso. Eu posso, enfim, comprar pó enfim... Você tem derivada de terceira, parcial. Tudo derivadas parciais. Então, você cria como é que fala? Você cria uma matriz com as suas gregas e você vai ajustando ela. Mas, assim, o nível de perfeição sua depende da posição que você tem. Tá? Quem na pessoa física, raramente você vê um cara usando alguma coisa além de umas 4 ou 5 gregas. E te falo que 95% das pessoas não sabem nem o que é grega. Grega é grego para eles. E não querem saber, acho que não existe e é coisa de louco, entendeu? Que não é. O que vocês estão tentando fazer aí tá perfeito. Mas se você quiser ir para um gestor, para um banco, aí tu vai ter que mexer com mais grega, derivada segunda, até derivada terceira, tá? E aí você vai ver como é que esse troço vai se encaixar. Eu já fiz teve uma época, enfim, depois eu falo disso. Mas eu já fiz peguei alguns papers internacionais e criei numa equação como é que você poderia compor essas gregas e tal, até segunda ordem, uma de terceira. É o que você falou, não é linear, não é uma coisa trivial. Se ela se mexer, mexe tudo, entendeu? Então, eu não chego nesse nível de complexidade das minhas operações. Porque aí, para você ganhar dinheiro, a operação tem que ser mais cavalar. Eu prefiro fazer umas operações menores, mais tranquilas, mais light, e ir tocando sem grande estresse. Mas pode fazer assim sem problema nenhum. Você desenvolver as gregas para que isso aconteça. Tem Color, tem Gama, Vana. Existe no meu Twitter, tem várias coisas falando até as derivadas segunda, tá? É @CesarFrade1. Você tem lá falando de Vana, falando de N coisas, e porque há mais ou menos uns 2 ou 3 anos atrás, você começou a ter uma forte influência americana de que o mercado, de que não, porque é verdade lá, aqui eu não acredito. O mercado de opções movimenta o mercado de ações, tá? O mercado de opções é quem movimenta, é o rabo abanando o cachorro, é assim lá. E aí você tem um negócio que chama put wall e call wall. Então você tem que descobrir onde é que estão as walls. E você tem a força do gama, que é a aceleração. Então, se você descobrir onde é que está o gama e onde é que estão as walls, você consegue fazer as apostas para as entradas e as saídas para você ganhar dinheiro, entendeu? Então, por exemplo, no dia que, semana passada, eu vi que eu tinha uma put wall em 6.850, uma put wall em 6.840 e uma call wall em 6.850. Ou seja, eu tinha 2 paredes com 10 pontos de diferença. Me conta, o que vai acontecer naquele dia no mercado? Nada. E vai ficar de lado o dia inteiro. Eu vou tomar posição em futuro? Jamais. Eu vou tomar posição em venda de opção? Opa, pode ser.
Posso vender uma call, posso vender uma put, mas se eu for vender uma put, eu vou vender aonde? Tá? O mercado está 6.840, 6.850. Eu vendo no 6.800 a put, para vencer no dia, e vendo no 6.860 a call, 6.830 a put, um vencimento no dia, que é uma operação de um dia. Lá fora tem, aqui não tem. E aí eu vou ganhar o quê? Eu vou ganhar o delta, eu vou ganhar o teto, que é a passagem do tempo. Mas eu tenho que saber, tenho que entender como é que são essas walls, eu tenho que entender se o mercado... Existe um tweet meu também falando de gama, se o gama do mercado está positivo ou se o gama está negativo. Porque se o gama está positivo do mercado, na hora que o mercado sobe, o market maker derruba o mercado. Quando o mercado cai, o market maker sobe o mercado. Então o mercado não vai andar, o mercado vai ficar andando devagarzinho. Se o gama está negativo, ou seja, se a maioria das posições são gama negativo do market maker, na hora que o mercado cai, o market maker derruba. Na hora que ele cai, derruba de novo. E na hora que o mercado sobe, ele joga para cima. Na hora que sobe, joga para cima. Então, a velocidade no gama negativo é muito maior do que a velocidade de gama positivo. Então, entender qual é o gama do mercado americano é sensacional. No mercado brasileiro, os caras estão tentando fazer isso aqui. Tem gente que faz e diz que funciona. Eu ainda duvido um pouco, mas talvez funcione. Se você montar um sisteminha para ver isso, talvez seja interessante. Não é trivial. E deixa eu puxar um gancho, assim, porque é um mercado bem menos líquido, né, de opções aqui no Brasil. E, enfim, você falou que tem algumas pessoas que talvez estão tentando arbitrar. Você acha que tem uma correlação, assim, com essa baixa liquidez do mercado brasileiro com possibilidades de arbitragem? Não, estou dizendo que o cara está arbitrando, o cara está vendo uma possibilidade de ganhar alguma coisa acima do Selic. É isso. O cara está oferecendo, o market maker ele está ganhando, seja um pouquinho, se ele vai no volume, entendeu? Então é nessa questão que eu estou dizendo que ele está arbitrando. O market maker, o que ele faz é colocar, por exemplo, a ordem de compra e a ordem de venda, ele põe dos dois lados. E aquele spread é todo dele. Então, as pessoas não acham os compradores e vendedores. Então, ele cria o mercado. Ele bota de um lado, bota do outro, você vai lá e bate de um lado, bate do outro. Quando você não acha, você pode ter certeza que tem robô lá. Aí você vai e faz o cálculo para ver mais ou menos quanto dá o preço, e você vai testando até o número, achar um número que o robô vai lá e bate. Ele vai bater. Pode ter certeza que o robô vai bater. Então, é só uma questão de você dar para ele alguma isca que seja boa. E essa isca que seja boa é a arbitragem que ele está fazendo, porque a partir do momento em que ele bate, ele ganha ou perde delta. Se ele ganha ou perde delta, como é que ele desfaz a posição dele? Ele vai ao mercado e compra. Então, imagina, o cara foi lá, você pegou uma posição de 2.000 opções de call e você vendeu para o market maker comprou. Qual era o delta dessa posição de call? 40. Beleza, então o market maker comprou 2.000 opções de delta 40. O que o market maker tem agora? 800 ações. O que ele vai ao mercado? Ele vende 800. Então, ele está ganhando dinheiro com essa operação. E o que ele está fazendo? Imediatamente ele fecha tudo. E essa operação dá para ele quanto? Se ele vai vender a ação, ele vai pegar o dinheiro, vai aplicar o dinheiro em LFT e vai pagar o empréstimo dessa ação, até você desfazer sua posição, né? Ele vai pagar o empréstimo dessa ação. Tudo isso aí tem que dar para ele uma grana. Se der para ele uma grana, pagar todos os custos dele, sobrar um dinheiro, tá bom, arbitrou. É isso que ele vai fazer. Por isso que o robô fica esperando você chegar no preço que compensa para ele fazer a operação. Quando chegar no preço, você vai lá e bate em você. Você fica botando lá. Às vezes o desavisado coloca um stop lá e acabou, bicho. Aí ele tá lindo. O market maker tá feliz, que vai te stopar completamente fora do preço, fora do túnel de preço e tá tudo bem. Vicenzo? Boa, César. Eu fiquei com uma questão em quando que você vai, de fato, realizar, finalizar a operação. Então, vamos pegar uma hora de money lá, que você comentou, o vencimento lá final do ano. Tá? Que agora a gente já está em novembro, né? Vamos pedir que a gente está setembro ali, vai ser final do ano. Você quer saber a prática da que eu tenho, é isso? Isso. Quando que você, de fato, finaliza, que você não exerce a opção, né? Você sai, um pouquinho antes, muito antes? Não sei. O mercado vai me dizer quando eu vou sair. Existe um livro que chama High Probability, sei lá o que. Robert Miner. Miner, M-I-N-E-R, tá? Leiam esse livro. Esse livro é um livro de análise técnica, mas ele dá lá uma metodologia para você. Eu uso muito essa metodologia dele, no semanal e no diário. Quando a estrutura do miner me mostra que está exaurindo, aí eu vejo os candles, enfim, algumas outras coisas além do que ele coloca, é a hora que eu faço a operação. E aí, na hora que ele lá informa que é para sair, eu saio da operação. Então, quem vai me informar a hora de sair vai ser a análise técnica. Tá? A minha cabeça é cabeça de alta, não é cabeça de baixa. Eu não estou achando que o mercado vai para baixo, o mercado vai para cima, porque o mercado está barato, o dólar está perdendo um pouco de valor, isso piora um pouco, mas você tem muito dinheiro começando a sobrar lá fora,
e aí esse dinheiro vai ter que procurar algum canto, né? E aí nós somos um bom lugar para eles se colocarem, entendeu? Mesmo com os nossos problemas fiscais, mesmo com N coisas que tem, você tem um bom lugar porque você tem preço de 2006, 2005 do mercado brasileiro lá fora, tá? Se você colocar o mercado brasileiro em dólar, nós estamos com 20 anos de atraso. Então é meio absurdo. Se você... Depois vocês dão um Google aí, você fala assim, provavelmente assim, eu não sei exatamente o que eu quero, trader do JP Morgan falando sobre o Brasil. Escreve isso em inglês, vai sair um carequinha numa entrevista falando que ele está comprando o Brasil agora. Se ele está ou não, eu não sei, né? Ele está dizendo. E ele está comprando via opções. Ele está botando Delta, OTM, comprando o Brasil. Será que é um call de eleição? Não sei. Porque uma coisa eu falo para vocês, hora de aprender opção é agora. Por quê? Porque ano de eleição é o ano que mais dá dinheiro. É o ano que mais dá dinheiro a opção. Tá? Então, é aprender agora, estudar, e 2 meses, começando que vem, olhando o que dá para fazer. Que é o ano que mais dá dinheiro. Historicamente é isso, e é quando eu ganho mais dinheiro em ano de eleição. Então, por isso eu jamais vou querer ficar com essas operações de venda por muito tempo. Essa operação de venda aí é para poder só travar o que eu tenho. Mais alguma? Ô, Tomás, posso fazer só uma? Eu acabei não entendendo. Só para aproveitar o gancho, quanto que da sua análise, César, é pensando no cenário macro, para se estruturar suas opções e tal, quanto que ela é análise mais micro mesmo, mais fundamentalista? Vamos lá. Você fazer uma análise macro, ela é sempre boa se você pensar no todo. Não para você tomar uma decisão de curto prazo, tá? Então, de novo, se você ler meu Twitter, você vai ver que em dezembro do ano passado, dia 22, 23 de dezembro do ano passado, eu escrevi um Twitter grande, mostrando qual era a vantagem de você entrar, de você alongar um título, de você pegar uma duration longa no título, porque a duration longa, se eu pegar um título longo, ele tem uma derivada primeira gigantesca. E essa derivada primeira gigante vai me dar muito dinheiro. Então, eu questionava lá se valia a pena eu entrar no mercado de ações ou se valia a pena eu colocar um dinheiro no título. E aí, o que eu, César, fiz? Eu peguei toda a minha previdência, que é o PGBL, porque eu faço ela por benefício fiscal e por benefício de sucessão, e grande parte dela eu migrei para um título longo. E mantive parte da minha carteira de ações e entrei um pouco em debêntures. Tá? E aí eu prefiro entrar sempre em fundos ao invés de entrar em debêntures single name, porque eu não corro risco micro. Eu entro num fundo, eu entro num cara que está comprado, eu sei quais são os bons, eu entro num cara que está comprado em 150 debêntures. Uma quebrou, foda-se, não tô nem aí. Tá? A Ambipar deu pau, tô nem aí. Se eu comprar debênture da Ambipar, eu vou ter dor de cabeça, enfim, vai dar trabalho, então eu não vou fazer isso. Então eu vou comprar em fundo. E aí, o meu raciocínio macro, ele vai muito nessa direção, de eu dizer como é que eu vou particionar o meu dinheiro. Ou se eu vou alavancar ou não alavancar. Mas a minha hora de entrada e hora de saída, ela não está no meu macro. Esse macro já decidiu se eu devo entrar, se eu devo fazer operação com opção, se eu não devo, se eu vou usar a opção para alavancar, se eu vou usar a opção como hedge, se eu vou manter minha carteira de ações. A minha visão macro é essa. Porque o macro falta timing, entendeu? O macro falta timing. Então, eu tinha lá atrás o timing de juros, porque eu estava com um histórico de 20 anos. Eu estudei um histórico de 20 anos e falei assim, pô, dá para fazer. Historicamente, isso que está acontecendo lá em janeiro, estava bom. Já deu para ganhar dinheiro? Não, mas não deu. Ganhei 14%, 15%. Tá? Ok. Mas isso é para ganhar 60%, 70% em um ano. Já passou um ano e eu ganhei 14, 15%. Beleza, vamos esperar mais um ano. Mas eu vou sair dessa operação com 70%, 80% de lucro. Esse é meu ponto, né? E aí, essa é a parte macro, tá? A parte de entrar com opção ou sair com opção, ela vai muito mais na parte de análise técnica, porque a minha lógica macro já me autorizou. Ela já disse, você vai fazer isso, você não vai alavancar, você até pode alavancar numa situação XYZ, mas você vai defender as quedas, sempre com uma mão tal, que você consiga fazer uma defesa, mas uma defesa de 3, 4, se cair 15 eu não tenho defesa, eu tenho uma defesa de 3, 4, por quê? Porque para mim é o balanço normal para voltar a subir. Tá? Eu não tenho defesa para uma queda de 15, eu tenho defesa para uma queda de 3, 4 agora, mas eu não tinha 2 semanas atrás. Respondido? Respondido. Fala, Tomás. Tem também toda a área que
que tange o escopo ali do apressamento das opções, que é um universo matemático à parte, que desde o modelo de Black-Scholes você vai olhando os pressupostos, destrinchando eles, aí modelo de volatilidade estocástica, modelo de juros estocástico, etc. Mas, assim, do lado do operador, o quanto que você precisa saber dessa parte mais teórica de apressamento? Depende do lado que você está, né? Se você está do lado institucional, tudo. Se você está do lado pessoa física, você tem que ter uma noção, ter uma ideia, você achar um cheiro para você saber onde é que você vai bater. Porque, assim, se eu estou operando um Petro, ATM, próximo vencimento da terceira sexta-feira do mês, é 1 centavo a diferença. Eu bato ou não bato. Eu vou simplesmente olhar quanto é que é a volatilidade implícita e vou dizer, tá caro ou tá barato, só isso. Certo? Se eu quero operar, por exemplo, sei lá, vamos ver uma ação que não tem nada de... Equatorial. Quero operar Equatorial. Equatorial hoje está rompendo topo. Hoje estava rompendo topo. E aí? Quero operar Equatorial. Tem mercado? Não. Tem robô? Talvez. Nunca testei. Mas talvez tenha. Tá, se tem robô, tem preço. Aí o que eu preciso? O robô vai estar lá dizendo, a opção que você quer, ele compra 1 e vende a 5. Como é que você faz operação com ele? Ele está lá querendo achar o otário que vai vender para ele a 1 ou que vai comprar dele a 5. Só que o preço não é ali. Agora eu não sei se o preço é 2, se é 2,5, se é 3, se é 3,5. Abaixo de 2, acima de 4, eu tenho certeza que não é. Porque ele está muito longe dos valores, que ele quer pegar alguém ali desavisado que dá o enter e vai ao mercado. Agora, eu preciso saber aonde é. Aí eu vou fazer o cálculo, e aí eu posso fazer um cálculo mais... Eu estou falando uma operação básica, tá? Se eu começar a ficar uma operação menos básica, mais complexa, aí eu preciso, enfim, até o modelo de juros, eu vou ter que fazer um modelo futuro, não vou poder usar Selic, não vou poder usar coisa simples, eu vou ter que começar a fazer um negócio bem melhor. Tem gente que vende esse serviço, tá? Esse serviço é vendido. E aí e tem pessoas que discutem, enfim. Existem N formas diferentes. Estou dizendo assim, vou comprar uma call de um troço que eu acho que vai subir. Aí eu vou achar quanto que é por um modelo, vou jogar o preço para baixo e vou subindo, até encontrar. As operações que eu faço, por exemplo, nessas com bola mais longas, sejam as vendas ou as compras, enfim, normalmente não tem preço, normalmente não tem o book não está com spread mínimo, ele está com spread até alto. E aí eu tenho que fazer minha conta, ir lá e ficar testando o robô, para ver onde é que ele vai me bater, entendeu? E às vezes vai chegar num ponto em que eu falo, daqui eu não passo. Eu sei que ele me bate aqui, por que ele não está vindo? Aí ele fica colocando aqui do lado, entendeu? Ele bota aqui do lado, aí o mercado vai, aí eu tiro, aí ele fica mais um pouco, ele desce para ver se eu volto, ele não bate, eu tiro de novo, eu fico brincando lá uns 10, 15 minutos, até que vai chegar uma hora que vai dar, mas em geral, nessas operações, eu tenho que bater, ele não bate, ele só bate se eu fizer fora do preço dele, entendeu? Eu que vou bater. Se a gente ficar brigando ali no centavo, eu tenho que bater, senão não tem operação. E aí eu vou lá bater para dar a graninha extra que ele está querendo, né? É isso. Mais alguma? Leonardo, eu acho que ficamos por aqui, né? Eu queria falar para vocês, assim, um primeiro bate-papo, achei super legal. Você sabe mais do que eu pensei que soubessem. Perguntas boas, interessantes. E vou me colocar à disposição. Se vocês quiserem bater um papo em sala, enfim, tranquilo, tô em BH, tô sempre à disposição. Se quiserem marcar, vamos marcar um segundo papo daqui 2 semanas. Beleza, é só chamar para vocês, para o FMG, sempre. E espero, isso é o que eu peço. Que daqui a pouco vocês façam isso pelos meus filhos também, né? Pelos meus netos. Porque eu acho que vocês vão assumir lugares e vão entender bastante dos assuntos. É sempre bom a gente voltar e bater um papo com quem está na escola, quem está querendo aprender, quem está querendo saber para que lado ir. Eu acho que isso faltou muito na minha época, mas também não tinha como, né? Como é que ia fazer? Não tinha internet, pô. A internet estava engatinhando na época que eu estava na faculdade, então era sempre mais difícil. Hoje é sempre mais fácil, mais tranquilo, então eu acho que a gente consegue fazer isso. E foi muito legal depois em 2019, eu voltei no campus depois de mais de 20 anos, e aí fui ver como é que está completamente diferente o campus, porque eles fazem uma festa para os formandos de 25, 50 e 60 anos. Eu estava fazendo 25 em 19. Então tem uma festa naquele auditório do lado do que era o PCA, que é na diagonal da física, não sei se é física, se chama física ainda hoje, mas é embaixo da mecânica, né? Acho que você já está sabendo, tem um auditório grande ali, e aí o pessoal faz uma festa lá, então teve uma festa, uma recepção bem legal, e assim, daqui a 25 anos a gente vai se encontrar lá, que eu vou estar fazendo 50 e vocês formando com 25 anos de formado, e aí a gente vai se encontrar lá com certeza. Mas, dezembro, se quiserem bater um papo na sala, pessoalmente, ou tomar um chopp,
eu estou aí à disposição, que eu vou estar em BH. Beleza? Não, César, em nome da Liga, a gente que agradece aí, com certeza foi de grande valia essa call, ouvir um pouco da sua experiência, suas explicações. Só fazer uma última pergunta, durante a call você foi comentando basicamente sobre algumas lições para a gente ter, para quando a gente essencialmente começar a operar, para quem quer começar a operar. A primeira delas você falou para a gente estudar, e segunda você falou da importância de análise técnica. Né? Teria algumas outras lições que você daria para a gente aí que está começando a operar e coisas desse tipo? Assim, vou repisando nessa questão da análise técnica, eu negligenciei muitos anos, eu acho que é fundamental, então não negligencie, isso vai dar um resultado gigantesco para vocês no curto prazo, tá? Não precisa tocar ela como principal, mas toque ela como aonde entrar, aonde sair, a hora de entrar, a hora de sair, vá por análise técnica, que eu acho que vale a pena, tá? Você pensar nisso. Eu acho que, falando um pouco de opções, operar pequeno, tá? Eu acho que é isso. Não achar que dá para ficar rico rápido, é mentira isso é papo, não acontece, não tem jeito, é impossível. O que você faz é ganhar um pouquinho, o que você tem que fazer eu não vou ganhar 30%, 40%, ou se me deram uma promessa de ganhar 3%, 4% todo mês, é mentira, isso não vai acontecer. Aí esse cara está querendo vender put, vender call, está dizendo que vai ganhar todo mês, vai ganhar 4% todo mês sobre o seu patrimônio, beleza, ele vai ganhar 1, 2, 3, 10, 15, e quando perder, vai perder todo o dinheiro que ganhou e mais um monte de coisa. Então não façam isso. Busquem um retorno adicional de, sei lá, 0,5%, 1% a mais no seu PL. Se você conseguir 0,5% com opção, tá lindo, porque você coloca 0,5% com opção e põe aí mais 1% com a renda fixa, 1,5%, coloca isso com 10 anos, 15 anos, vocês vão ver quanto dinheiro dá. Então, eu acho que a opção tem que ser o quê? A opção tem que ser aquele, parafraseando alguns caras muito inteligentes, aquele plus a mais, né? Você tem que colocar a opção como sendo um plus para você conseguir chegar em algum lugar, tá? Ela não deve ser o seu principal. Eu acho que pode ser muito comum para vocês que estão começando agora, muitos de vocês não têm a herança dos pais ou o dinheiro do pai para tocar, aí vocês têm pouco dinheiro, vão querer alavancar. Faça isso não, vai devagar. Vai devagar, se quiser alavancar, alavanca na hora certa, estuda para saber a hora que dá para alavancar, a hora que não dá, para você acumular e não perder. Isso aí, no longo prazo, dá muito dinheiro. Beleza? César, brigadão também, pessoalmente, faço questão de fazer. O Rico tá tocando, faço questão de agradecer também. Foi sensacional, foi o jeito mais didático, assim, para quem já viu seus vídeos, já tinha uma ideia, assim. Eu fiquei com um papelzinho toda hora conferindo, assim, para entender, mas foi muito, muito bacana. Acho que manter esse contato, se a possibilidade de ter vindo exemplo, que realmente seria sensacional. E espero que a gente mantenha esse contato aí com a Liga como um todo. Obrigadão demais. Options, Volatility and Pricing. Comentou desse livro, porque eu tinha ouvido um podcast que você tinha comentado, que você tinha feito com a galera que faz, e você tinha recomendado esse livro, aí você tinha trago basicamente o mercado de opções, ele é dividido em dois viés, né? Viés de compradores de vol e viés de vendedores de vol. E se não me engano, esse livro ele tem um viés de vendedor de vol. O que seria, essencialmente, de fato, essa diferença assim, na prática? O cara que vende, o cara é vendedor, vende put e vende call. Esse cara é o cara que você tem que tomar cuidado, entendeu? Mas ele é um livro que te traz as gregas, ele te traz tudo, você só toma cuidado nesse viés. Porque ele é o viés de venda, não é o viés de compra. E aí tem o problema que o Gabriel falou, que eu acho que é perfeito, que é o problema lá no tail, né? Faltou o termo. Enfim. Tail risk, né? O tail risk, quando você é vendedor de vol, você tem um tail risk enorme, então risco de cauda. Então você tem que tomar um cuidado grande com o risco de cauda na hora que você é vendedor. E esse livro tem um viés de vendedor mesmo, tá? Então só toma cuidado com isso. E o outro livro que eu indico uma série de livros do Minervini, tá? Mark Minervini, esse cara é o melhor trader mundial. Acho que vale muito a pena ler. Ele vai desmistificar algumas coisas que vocês acreditam. Você fala assim, cara, isso é o contrário disso. Não é. O que ele fala ali, pode acreditar que esse cara é muito foda. Muito, muito, muito foda. E tem um outro livro que é vamos dizer, é o cara que ensinou o Mark Minervini a operar, que chama How to Make Money in Stocks. Complete Investment System. Esse livro é do William O'Neill. Esse é um livro muito bom também. E tem o High Probability do Miner, tá? Robert Miner. E aí, se você quiser uma coisa assim, eu não quero ler muito, eu quero um negocinho que o cara vai me dar o cookbook. Aí é o do Miner, tá? Esses outros, se você estiver disposto a ler, estiver disposto a aprender, o Minervini e o O'Neill, esses caras são os papas de uma linha, que é uma linha que eu gosto muito, que é a linha de momento, tá? E aí eu acho que é extremamente interessante, esses caras fazem muito dinheiro, muita grana, tem muita gente no mundo tradando isso, os campeonatos mundiais, esses caras, quem ganha são os discípulos desses caras, quem aprende nessa linha, são eles, e eles andam a favor do trade, tá? Eles não ficam vendendo na hora que está subindo, não, na hora que está subindo eles estão comprando, tá? Diferente do que as pessoas pensam, não, tá subindo demais, vou vender, não, esses caras fazem o contrário, igual o Equatorial rompeu o topo, tá na hora de comprar ou tá perto de comprar, das duas, tá?
muito provavelmente ela não deve voltar muito. Então, é isso. Então, se você conseguir juntar o miner, que vai te dar uma ideia um pouco contrária, mas ele te dá um cookbook do que fazer, com o Minervini e com o O'Neill, eu acho que você está bem servido de análise técnica junto com um pouco de fundamentalista. O Minervini meio que destrói algumas coisas de fundamentalista. Eu falei, destrói mesmo. Você fala assim, pô, tipo PL. Sabe o que é PL? P/L, preço-lucro. O Minervini fala, quanto maior, melhor. Você fala assim, oi? Como é que é? Vocês sempre aprenderam que PL é quanto menor, melhor. Aí o cara fala assim, não, mas se é quanto menor, melhor, é porque o preço está barato. Mas eu tô olhando para trás isso. E eu quero olhar para frente. Se eu quero olhar para frente, muito provavelmente eu posso ter uma empresa que não vai ter mais lucro. Então o preço está baixo já em função de um possível lucro que não vai existir. Você imagina, por exemplo, uma Apple não, porque a Apple, o Steve Jobs quase quebrou ela, né? Mas imagina uma Amazon, quando surgiu, o PL era alto ou o PL era baixo? O PL era baixíssimo. O PL era altíssimo, né? O PL era altíssimo. E compra-se PL alto. Então o Mark Minervini fala, eu não quero comprar PL baixo, quero comprar PL alto. Para você comprar PL baixo, tem que ser aquelas empresas tradicionais. Empresas que você acha que vão funcionar para frente. Mas ele não vai pensar desse jeito. Então, ele vai contrapor algumas coisas na sua linha de pensamento que você está acostumado, que você vai falar assim, cara, não é possível. Mas porque ele fala, faz sentido, ele vai te explicar por que o PL alto faz sentido. E é para você comprar PL alto, não é para você comprar PL baixo. Então, assim, é bem legal, acho que vale a pena ler esses livros, porque já tem um tempo, né? A maioria deles não é traduzido, tá? Beleza, então, galera, um abraço. Obrigado, Valeu, muito obrigado, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite.